A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Cumprimentar a todos, que nos ouvem pelo YouTube, pelas redes sociais, com a graça e a paz do Senhor Jesus, que você seja grandemente edificado, você e toda a sua família, pela palavra que será ministrada. Quero desafiar você a ouvir essa mensagem até o final, a compartilhar ela com outras pessoas. E se você gostar dessa mensagem, deixa o seu like aí, faça os seus comentários embaixo, interaja conosco, e Deus com certeza vai enriquecer a tua vida de forma gloriosa, através dos pensamentos e dos sentimentos ativados à vontade do Senhor Jesus. Bom, vamos então ao estudo bíblico nessa manhã, dando continuidade a essa série de estudos sobre família. Aprender sobre família é aprender sobre aquilo que é mais importante para Deus na terra. Mais importante. A comunicação correta dentro da família. Isso é importante, não? Provérbios 10 e 19 fala assim: quando são muitas as palavras, a transgressão está presente, mas quem controla a língua é sensato, é inteligente. Já viu aquele ditado popular que diz: quem fala muito dá bom dia acabado. Tem um fundo de verdade esse ditado, pois a palavra do Senhor é clara. Nas muitas palavras há transgressão. E é nessa manhã que vamos aprender sobre esse assunto tão urgente, tão importante, tão necessário, que é a comunicação dentro da família. Que essa palavra abençoe cada coração nessa manhã. Feche os teus olhos. Pai amado e querido, obrigado, Jesus, por nos dar essa rica oportunidade para estudarmos a Tua palavra. Pai, eu te peço que o Senhor usa-me como Teu instrumento. Sou vaso de barro nas Tuas mãos. A glória, a excelência, o poder, o domínio, o louvor é do Senhor somente, 100%. E eu quero apenas ser um instrumentalizado por Ti, meu Pai, que os meus gestos, os meus pensamentos, que as palavras que saírem dos meus lábios, que procedam de Ti, para que sejam vidas edificadas, tanto as que estão presentes aqui, quanto as que não estão presentes, as que vão ouvir pela YouTube, pelas redes sociais. Que o Senhor edifique as nossas vidas, que o Senhor nos ensine a como viver a verdadeira e a correta comunicação dentro de casa, em nome de Jesus. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus e glória a Deus. Santos e preciosos, Senhor. Amém. Mais que vencedores. Amém. Eleitos de Deus. Amém. Bom, o pensamento do nosso estudo nessa manhã é assim: falar muito não significa falar correto. Saber ouvir é se comunicar melhor. Nós vamos basicamente ficar dentro desse pensamento hoje aqui na palavra do Senhor. Algumas pessoas pensam que quanto mais eu falo, mais eu me comunico, mas na verdade não é. É quanto mais eu ouço, é que eu consigo me comunicar melhor. Então o objetivo do nosso estudo nessa manhã é aprender com a palavra de Deus a melhorar a comunicação dentro da família. Quem é que já teve problema com a questão da comunicação? Levanta a mão, dentro da sua casa. Esse é um dos maiores desafios, irmãos. Porque às vezes, olha o que eu vou dizer, nós falamos uma coisa e quem está ouvindo entende outra coisa. Isso é normal acontecer ou não? Sim. É. Algumas vezes
a pessoa fala alguma coisa e nós ouvimos e entendemos outra coisa. E uma boa parte dos conflitos dentro de casa se estabelece exatamente aí. Porque quando a gente entende errado o que o outro está dizendo, ou quando a gente é entendido errado, começa o conflito. Se inicia um conflito dentro de casa. Às vezes você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Ela entende o que você não tinha intenção. Não é o que você quis dizer. Então a comunicação, ela é muito importante dentro de casa. A comunicação entre os cônjuges, a comunicação entre os pais dos filhos. É muito importante, muito importante. Veja, o que é se comunicar? Vamos lá. Conversar. Um diálogo. Se relacionar. Se comunicar é só eu falar? Não. Expressão. Então olha o que é o significado aí pelo dicionário. Comunicar-se é emitir, transmitir e também receber mensagens. Tem gente que só quer falar e não quer ouvir. Você conhece alguém assim? A pessoa só quer falar, ela acha que ela falando somente, ela está se comunicando. Mas se você não parar para ouvir, não há comunicação. Então, o dicionário, ele define comunicar-se, é emitir e transmitir e receber mensagem. É a capacidade de trocar ou discutir ideias, dialogar, de conversar, com vista ao bom entendimento entre pessoas. Então, a pessoa que não está pronta para ouvir, ela não está pronta para se comunicar. Porque a comunicação é uma troca de ideias. Um fala, o outro ouve, depois o que estava falando para e preste atenção no que o outro vai dizer. E ali começa uma comunicação. Sem audição, sem ouvir o outro, não existe comunicação. O que acontece com as pessoas? Elas estão tão certas das suas verdades, das suas ideias, que elas não dão espaço para que o outro diz, para que o outro fale. Ela começa a disparar falando o tempo inteiro, o tempo todo. Por isso que Salomão vem entrar e diz, olha, é o seguinte, nas muitas palavras para as pessoas, porque a pessoa começa a falar, sem ouvir, sem prestar atenção, sem estar pronto a ouvir o outro, às tantas a pessoa já está ferindo, humilhando, machucando, sim ou não? Então a comunicação, olha o que eu vou dizer, a comunicação entre as pessoas, em especial dentro da família, está para a família o que o oxigênio está para o nosso corpo, irmãos. É impossível os relacionamentos serem bem-sucedidos e saudáveis e haver um bom entendimento entre as pessoas se não houver uma boa comunicação. Diga comigo, boa comunicação. Boa comunicação. Então hoje eu chamo a sua atenção para que você preste bastante atenção em algumas dicas que o Senhor nos dará pela sua palavra para ser aplicado a partir do momento que você sair daqui. Você vai entrar no carro e vai estabelecer uma comunicação normal, vai existir conversas, troca de ideias, e você tem que estar pronto para ouvir, e a outra pessoa também tem que estar pronto para ouvir, e assim a gente vai conseguir um bom entendimento. Amém? Amém. Então vamos lá. Sério, olha o que diz: quando Deus fez o homem, sua imagem, Ele o fez um ser comunicativo. Interessante, né? Foi Deus que fez assim. Sendo assim, Deus foi o primeiro a estabelecer uma comunicação ativa com o ser humano. Quem é que criou essa capacidade do ser humano de se comunicar? Foi o próprio Deus. Quando Ele fez Adão, Ele fez Eva, Ele os fez com essa capacidade de se comunicar. E Ele, Deus, o próprio Deus, foi o primeiro a se comunicar com a sua criatura. Olha o que diz
Segue. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8: ouvindo o homem e sua mulher a voz do Senhor Deus. Então Deus, eles se comunicaram e eles ouviam. Olha a comunicação, olha a troca. Que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqui eles já tinham desobedecido à voz do Senhor. Aqui então Deus começa um diálogo, conversando com Adão é a mulher, depois vai para a conversa com a mulher, ele começa um bate-papo, entendeu? Uma troca de ideias, perguntas, respostas, uma comunicação. O próprio Deus, desde os primórdios, desde o início, mostrando sobre a importância de uma boa comunicação. Sabe aquela coisa, irmão, da pessoa falar assim: não quero conversa, e se tranca no quarto, se fecha, não conversa, não troca ideia, não põe para fora, não senta e não olha no olho do outro, conversa? É uma pessoa que está indo contra os princípios que Deus estabeleceu para a família. Se existe um problema, se existe uma situação, logicamente que você tem que pensar na situação, você tem que raciocinar, mas o caminho correto é sentar e comunicar-se, conversar. Só que quando isso se faz, a pessoa tem que estar pronta, tanto para expor as suas ideias, o seu ponto de vista, quanto também para ouvir o outro ponto de vista. Isso é muito importante, sério. A partir daí então, de Adão e Eva, Deus sempre se comunicou com as suas criaturas na terra. Você quer ver? Segue, olha o primeiro depois. Primeiro foi com Caim, Gênesis 4, 9 e 10. Então o Senhor perguntou a Caim, olha a comunicação: onde está seu irmão Abel? Aí Caim respondeu para Deus, olha a comunicação: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Olha, uma resposta dura. Está vendo aqui? É assim que se fala com Deus? É assim que se fala com o esposo, com a esposa? É assim que se fala com os filhos, com os pais? Está vendo? Há uma comunicação. Aí disse o Senhor, e Deus continuou conversando, se comunicando com ele. O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Deus começou a apresentar alguns fatos para ele. Cadê seu irmão? O que está acontecendo? O que você fez? Deus sabia, mas queria que ele começasse a colocar para fora. Deus sabia da situação que tinha acontecido ou não? Que Caim tinha matado Abel? Por que ele começa a perguntar? Porque, irmão, sabe de uma coisa que eu vou dizer? Quando a gente guarda situações dentro de nós, a gente não trabalha a comunicação, colocando para fora, colocando aquela situação: não estou satisfeito aqui, isso aqui não está legal, vamos conversar sobre a nossa relação. Quando você não põe um negócio para fora, quando aquilo fica apertando você lá dentro, aquilo amarra você lá dentro, você fica doente na alma. Quantas pessoas estão doentes emocionalmente, irmãos? As pessoas ficam doentes emocionalmente, daqui a pouquinho sai um problema de pele, daqui a pouquinho sai um problema de saúde aqui, outro ali, uma enxaqueca crônico, né? Sabe por quê? Porque a pessoa está lá por dentro, sabe, quase se explodindo. Amado, senta e conversa, se comunica, põe para fora. Então Deus queria arrancar de Caim uma confissão e que sabe um arrependimento, mas na verdade aqui Caim era filho da perdição, os irmãos já sabem disso. Mas Deus produzindo uma comunicação para tentar arrancar dele uma confissão, uma razão, um porquê daquela situação toda. Olha, se Deus fez isso com Caim, nós podemos fazer uns com os outros? Podemos ou não? O que está acontecendo? Por que você está assim? O que foi que você fez? Por que está? Percebe, irmãos? Isso aqui é importante dentro do casamento, dentro da família, super importante. Aí o marido começa a conversar com a mulher: ih, já vem você, não vem não. Aí aquilo cria um bloqueio no casamento. Por quê? Porque o marido não pode conversar sobre nada mais com a pessoa. A esposa quer conversar: não, meu bem, eu quero falar, não, agora não tem tempo, não vem com essa conversa de novo. E aquilo vai criando uma raiz, um problema. A comunicação põe as coisas de prato limpo na mesa,
expõe a situação, chega no consenso, um fala, um explica, o outro explica, ou não, mas eu penso assim, você pensa assim, sabe? E até que chega no consenso. Então, Deus, lá no início, já fazendo esse exercício de se comunicar, de colocar as coisas em prato limpo. Amém? Você vê que aqui, Deus não chega acusando ele, não. Chega perguntando: o que está acontecendo? Cadê seu irmão? O que você fez? Não chegou dizendo: olha, você matou, você fez. Não, o que você fez? Fala para mim. Sério. Segundo, com Noé, Gênesis 6 e 13, Deus disse a Noé, então Deus conversando com Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, eu os destruirei com a terra. Deus conversando com Noé, falando: vou acabar com isso aqui, está muita bagunça. Comunicação. Expondo os seus planos. Quais são os planos que nascem no teu coração? Você expõe para sua esposa, para o seu esposo, para a tua família? Ou você: pastor, eu sou introvertido, eu sou fechado, eu não converso com ninguém. Então você vai ficar doente. Porque a sua essência humana necessita você conversar, compartilhar. Deus, o Todo-Poderoso, sentiu necessidade de comunicar os planos dele para Noé. Eu vou me comunicar com Noé. Noé, vou acabar com todo mundo aí. Faz um negócio para você entrar dentro, uma arca, coloca a tua família lá dentro, que eu vou matar todo mundo. Os planos de Deus, ele expôs, ele conversou, se comunicou. Quantas vezes, irmãos, eu vou falar isso, às vezes nós homens temos essa coisa, né, e às vezes as mulheres também, de guardar situações no coração por anos. Por anos. Quem já assistiu aquele Titanic? No finalzinho, né, aquela senhorinha que era a novinha lá na história, ela pega aquela joia, né, ela joga assim no mar, o coração de um homem, de uma mulher, é como um oceano profundo que esconde coisas que só Deus conhece. Mas aquilo faz mal. Às vezes é um sentimento, às vezes é uma situação. Você tem que sentar e resolver isso aí. E para você seguir, para deixar, sabe, fluir no teu interior, fluir, você seguir a sua vida. Terceiro, com Abrão, Deus falando com Abrão, Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Deus se comunicando, dando uma direção para Abrão. Então você viu, primeiro Deus perguntando o que está acontecendo, depois você vê Deus falando sobre os planos deles, tudo se comunicando. Agora você vê Deus dando uma direção para Abraão: sai daqui, pega a sua família, vai para lá, vou te mostrar uma terra, você vai para lá. Tudo girando em torno de uma comunicação. Como é que você, marido, pai, vai dar uma direção para os teus filhos, para a tua família? Sim, você dá uma direção. Não, se comunicando, sentando e falando: olha, você vai fazer uma faculdade, você vai estudar, você vai fazer, vamos fazer assim, sabe? Dando uma direção para a sua família. Esse mês, vamos cortar esse gasto, aquele gasto, isso aqui não está desnecessário, esse custo aqui não está necessário. E você dá uma direção para a tua família. Faz isso, não faz aquilo. Você dá uma direção. Comunicação. Deus fazendo isso com Abrão. Então, através da comunicação, você pode perguntar o que está acontecendo, saber o que está acontecendo, tentar arrancar de dentro do coração situações que está ali oculta, que está ali atrapalhando o fluir da família. Você pode revelar o que está acontecendo dentro de você, quais são os planos que você tem, e você pode também dar uma direção à sua família. Quem entendeu? Tudo na comunicação, irmãos. Então a comunicação sempre foi utilizada na Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse. Deus sempre utilizou a comunicação com os seus filhos, com as suas criaturas, mostrando que Ele é um Deus de comunicação.
Então, para que possamos aprender a se comunicar corretamente, precisamos olhar para Deus através de sua palavra. Então, quem é o maior comunicador do universo? Deus. Ele é o Senhor da vida. Então, para nós comunicarmos corretamente, nós vamos ter que olhar para Ele através da palavra dele. Então vamos lá, segue. Vejamos as características de uma boa comunicação dentro da família. Vamos lá. Primeiro, entender e compreender o que o outro está nos dizendo, irmãos. Ouvir melhor. Esse é o primeiro item para você e eu, para todos nós, nos comunicarmos melhor, corretamente. Irmãos, ouvir aqui não é ouvir com o ouvido. É ouvir com o ouvido? Ouvir com o ouvido, o cachorro também ouve. Os animais também ouvem. Ouvir aqui é ouvir com o coração de um ser humano. É lá dentro da alma. É você ser capaz de transmitir o que você está ouvindo para dentro da sua alma. E você acabar se colocando no lugar do outro. Então, olha o que diz em Provérbios 18:13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. O que é insensatez, irmãos? Sem pensar. Sem pensar. Não vou falar um português bem popular. Burro. Me permita. Acadêmico, não. Quem responde antes de ouvir, comete burrice. Eu já cometi muita burrice. Mas eu estou buscando de Deus, eu estou ficando um pouco mais experiente. E aí a gente vai aprendendo um pouquinho mais. E eu com 20 anos não ouvia não. Viu? Agora com os 40 já estou ouvindo um pouco melhor. Você era surdo, pastor, com 20 anos? Não, surdo não surdo de orelha, de ouvido. Surdo da alma. De entender, de compreender a alma. Amado, ouvir melhor significa ser capaz de entender e compreender o que o outro está dizendo. Segue, Tiago. Olha o que eu vou dizer. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Prontos, 100% pronto para ouvir. Primeiro você tem que ouvir. Tardios para falar. Deixa para falar depois, porque aí você vai raciocinar, você vai ouvir, você vai compreender ele, e depois você vai falar. E tardios para irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, olha uma dica interessante para você. Vai, segue já. Técnicas para compreender melhor o que o outro está dizendo. Vamos entender. Ó, olha só. Quando o outro estiver falando, procure entender o raciocínio de quem fala. O outro está falando, procure entender o raciocínio do outro, não o seu. O outro está dizendo alguma coisa e ele está acompanhando o raciocínio que ele está tendo da situação. Então ele está te expondo. Então procure entender o raciocínio do outro. Se você não tem certeza que entendeu, depois que ele termina de falar, você não tem. Então faça a seguinte pergunta: desculpe, eu não entendi. Você pode me explicar melhor? Antes de você dar o seu retorno, antes de você falar das suas ideias, certifique-se que de fato e de verdade você entendeu e compreendeu o que o outro está dizendo. Se você percebe que depois que o outro acabou de falar, você não entendeu, não compreendeu, então pergunte e peça a ele que ele explique melhor o raciocínio dele. Porque aí quando a pessoa faz isso, quando você faz isso, então a pessoa vai pensar, bom, do jeito que eu expliquei, ele não entendeu, então eu vou mudar a maneira e vou explicar de forma diferente para ele poder entender. Quem está recebendo? Aí, quando a pessoa explica melhor e você entende, aí você entra no outro nível. Quando você compreende a situação, fica mais fácil agora para você poder falar e se comunicar corretamente. Segue. Quando a pessoa te explicar, então você expõe a ela o
dizer, então, ela diz, você não entendeu direito, você pediu a ela que explicasse novamente, ela explicou. Aí quando ela explicou, você vai dizer para ela, então, o que você está querendo dizer é isso. Certifique-se que o que você entendeu é o que a pessoa quer dizer. Pastor, não dá tempo, é na loucura. Por isso que as famílias estão sofrendo. É ou não é, irmãos? Pastor, isso aí vai tempo. Então, é para isso que Deus quer. Que a gente tenha tempo e gaste tempo, invista tempo dentro da nossa casa. Amém, irmãos? Amém. Quantos conflitos que a gente teve dentro de casa por causa disso aqui? O marido fala, a mulher entende. Ele fala A, a mulher entende B. A mulher fala A e o marido entende B. Às vezes, o cônjuge nem terminou de falar e a outra pessoa está respondendo. Não é assim, irmãos? Olha o problemão. Calma, peraí. O que você disse mesmo? Então, não entendi. Explica direito para mim. Explica de novamente para mim. Aí você entendeu. Aí você vai conseguir explicar, você vai conseguir mostrar o seu ponto de vista, e aí vai haver uma comunicação saudável, legal, bacana. Você sabe de uma coisa, irmãos? Deus é um ser sábio, inteligente. Deus não é estúpido, não, irmãos. Ele é inteligente. Então, quando ele se comunica com os seus filhos, com a sua criatura, ele se comunica de forma inteligente, diga amém, irmãos. Amém. De forma inteligente, de forma sábio. Muito sábio. Sério. Segundo, a comunicação também é feita por gestos e sinais, sim ou não? Sim. Muito mais do que palavras. Então, quando a pessoa estiver te falando, preste atenção em seus gestos e expressões faciais. Isso vai te ajudar a ouvir e a compreender melhor. Porque, na verdade, irmãos, sabe o que é o maior desafio dentro da comunicação? É entender e compreender o que o outro está querendo dizer. Porque se a gente entende e compreende, a gente vai conseguir dar um retorno para aquela conversa de forma assertiva. Mas se eu não estou compreendendo e entendendo o que o outro está querendo dizer, e às vezes, essa questão dos gestos, expressões faciais, eu não sei os irmãos, mas eu quase não consigo conversar sem fazer gestos. O tempo inteiro, irmãos, eu faço gestos, seja com o rosto e tal, expressão, se a pessoa está falando de forma irônica, né, ou de forma... Você olha as expressões da pessoa. Não, pastor, eu só converso olhando para baixo. Não. Sou amado, tem que conversar olhando para baixo. Não tem nada. Então, olha para a pessoa, vê o gesto dela. Vê como ela está se comportando enquanto ela fala. Procura entender se de repente ela está dizendo uma coisa de forma séria ou às vezes até brincadeira. Quantas vezes que dentro de um casamento, dentro de casa, se fala de forma brincando, né? De forma irônica, e a outra pessoa não entende, não compreende, aí leva aquilo para o lado negativo, e aí já dá um retorno negativo, uma palavra que fere, que machuca, e aí complica tudo. Então olha os gestos, as expressões faciais. Olha o que diz, segue. Olha o que diz em Gênesis 18:13. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Olha que interessante, olha só. O anjo estava se comunicando com Abraão numa parte da tenda. Sara estava mais fria, escutando, quietinha lá dentro. Não podia entrar no meio, mas estava escutando. Aí quando o anjo chegou e disse: olha, você será mãe, daqui um ano, Sara terá um filho, falou para Abraão, Sara terá um filho. Aí Sara, 90 anos, já velha, já tinha cessado o costume das mulheres, né, que hoje nós conhecemos como menstruação, já tinha cessado. Abraão também já tinha cessado o seu tempo.
já estava tudo certo, além dos dois. 90 anos. Aí quando o anjo me fala isso, Sara deu risada. O anjo escutou. Nossa, Sara está rindo. Ó, expressão, irmãos. Por que Sara riu? Ela está duvidando da palavra de Deus. Tem alguma coisa impossível para Deus, né? Ela não disse uma palavra, ela só sorriu. E ela pensou. Às vezes a gente sorri de algum pensamento, de algum sentimento que a gente tem. Expressões, a gente se comunica com expressões também, irmãos. Sabe quem que observa muito as nossas expressões, irmãos? Os nossos cachorrinhos. Faz uma cara feia. Não é? Eu vi lá no Moair, lá tem uma cachorrinha lá. Para fora, ela quietinha. Observa o cachorro, eu fico olhando a minha cachorra em casa, quando eu chego, ela olha para mim, sim, sabe? Meu rosto, eu estou, ela já pula, se eu chego, ela já, entendeu? Expressão, a expressão fala muito mais do que 1000 palavras até. Então você quer compreender melhor, ter uma comunicação boa, preste atenção nos gestos e nas expressões do outro. E isso vai te ajudar a compreender melhor. E quando você compreende melhor, você se comunica melhor. Sério. Terceiro, saiba identificar o tempo certo de estabelecer a comunicação para diferentes assuntos. Ah, meu querido. Isso aqui eu quero dar um tempinho a mais. Isso aqui é o maior problema que tem. Eclesiastes 3:7 diz assim, ó, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Meu querido, você tem que se comunicar, mas você não pode ser aquela pessoa que não consegue raciocinar e medir o momento certo para você falar determinados assuntos. A maior parte dos assuntos que diz respeito à família, sabe qual que é o melhor horário para conversar entre família sobre assuntos que diz respeito à família? Café da manhã e almoço. Perfeito. Aí tem umas mulheres que gostam de conversar no fim da tarde, a hora que o marido está cansado, estressado de um dia terrível. Aí o marido chega e ela começa a disparar ali. Aí o cara explode e ela fala, tá vendo? Você é um cavalo! Se ela fosse inteligente, sábia, ela preparava o ambiente para ela conversar. Fornecia ao esposo aquela noite maravilhosa, top de linha, show de bola. Quando chegasse de manhã, café na mesa, tudo certo, cérebro oxigenado, descansado, porque dormiu a noite toda, corpo mais aliviado. Diz a ciência que quando nós dormimos, problemas do dia, a gente consegue, no nosso subconsciente, equacionar esses problemas durante dormimos. Olha como é que Deus é tremendo. A ciência diz isso. Foi Deus que criou isso. Tanto é que algumas escolas especialistas aí em preparar os alunos para os grandes vestibulares da vida, se você não consegue resolver essa questão agora, durante o dia, tentou, não conseguiu, durma, que depois você vai conseguir resolver ela. A ciência diz isso. Instrui, inclusive, os alunos a fazer isso. Aí quando chega de manhã, muitos dos problemas que aconteceram no dia anterior, na vida do homem, aquela situação toda, já está equacionado, porque é o próprio Deus que criou essa situação toda. Para ele poder aí, levanta de manhã, tal, respira fundo, escova os dentes, tal, a mesa está posta, senta para comer, começa a comer e tal. Então, meu bem, ó, tem que te passar aí, aconteceu assim, o vizinho aqui ontem falou assim, sabe? Aconteceu aquele problema. É outro ambiente. Outro ambiente. Amém, irmãos? Há tempo para você tratar de situações. Tiaguinho teve
período agora, esses tempos atrás aí, que ele estava exagerando um pouquinho na conversa dele lá na sala de aula. E a professora deu uma dica à mãe dele. A mãe dele falou assim: bom, depois eu vou falar para o seu pai. Ela não falou em seguida, não. Passou uns dias lá, sentou e falou para mim. Porque, amado, nós homens, olha o que eu vou dizer, mulheres, aprenda isso. Nós homens ainda somos uma pedra bruta. É difícil, nós temos uma capacidade de burro, sabe? Meu querido. E vocês, mulheres, vieram para nossas vidas como o equilíbrio da coisa. Olhou, percebeu que não está para peixe, não joga a isca. Deixa para o dia seguinte, passa um dia, 2 dias, 3 dias, depois você senta, conversa. Não deixa passar, vai ter que resolver, é uma situação, mas tem um tempo certo para você resolver aquilo ali. Espera um pouco. Porque nós somos assim, ó. Nós homens, nós temos uma caixa para cada coisa na nossa cabeça, conforme diz a ciência fala isso, né? E tem um pastor muito famoso aí na internet que ele fala bastante sobre isso. E é verdade. E a gente chega do serviço, eu falo que eu também trabalho, o desafio é grande, é muito problema. Você chega do serviço, amado, e você chega e você quer encontrar um ambiente de descanso, não mais um ambiente de problema. Quem é que vai gerar esse ambiente de descanso? São as mulheres sábias, inteligentes, mulheres de Deus, que cria esse ambiente. Se o homem sai do trabalho, já com a cabeça quente, cheio de problema, aquela situação quando ele chega em casa, ele encontra um outro ambiente, de novo, de problema, ele quer sair dessa caixa de problema e entrar numa caixa de descanso. E quando ele chega e encontra outra caixa de problema, meu irmão, pastor, mas o meu marido, ele tem que ser crente. Não, amado, ele é crente, ele é servo de Deus, mas ele tem uma natureza terrena. A mulher é a mesma coisa. Você quer ver o dia da mulher? A mulher está lá com aqueles dias, né, da TPM dela. Ai, amado, tem que deixar quieto. Não mexe, meu querido, porque senão você vai ter problema. Deixa quieto. Tem outro quarto na sua casa, durante o dia, você está lá no final de semana, a mulher está com TPM. Amado, vai lá para o quarto, fica de boa, relaxa, deixa ela quietinha lá, de boa, é a santa de Deus, mas ela tem os dias dela. Você vai falar de problema para ela, você vai falar da mãe dela no dia da TPM dela, vai dar problema, irmão. É briga na certa. Não, a sua mãe também é folgada, ela está na TPM. Amado de Deus, é um problema isso. Você já viu isso acontecer? A juventude não sabe nada do que é casamento, né, irmãos? Meu Deus do céu. Essa moçada nova que está casando aí, meu Deus querido. Deixa que. Aí a primeira coisa que faz, olha que dá uma. Eu vou largar, quero divórcio, vou para casa do meu pai, vou para casa da minha mãe. Né? Acho que casamento é assim, que nem roupa, troca de roupa, o tempo, né? E chuta o pau da barraca e larga. Não, é assim não, meu querido. Graças a Deus que nós temos aqui famílias de anos casados. Deus é tão bom na minha vida, mas tão bom que me cercou de famílias abençoadas, mulheres que são exemplos para nós, homens que são exemplos. Eu louvo a Deus por cada um de vocês. Sério. Provérbios 25 e 11, irmãos, olha só. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Então tem um tempo certo para falar todas as coisas. Tem que falar, tem que se comunicar, tem, mas tem que ter um tempo certo. A comunicação dos pais com os filhos, o tempo certo para você falar. Se você está nervoso, com raiva, nem converse com o seu filho. Não vai querer corrigir ele nervoso, você vai fazer problema, irmãos, vai dar ruim.
Sabia disso? Está nervoso, está irritado? Não vá conversar com os seus filhos. Você vai maltratá-los, feri-los, machucá-los. Não faça isso. Vai dormir, descansar, vai tomar uma ducha. Depois você senta com calma e corrige e exorta e fala: não quero que isso aconteça mais. Mas depois que você já... Não, tem que ser agora, pastor. Tem que ser. Aí espanca os filhos, maltrata, xinga os filhos, amaldiçoa os filhos. Você é burro, né? Você não presta, você é como a sua mãe. Sabe essas coisas que tem aí fora, irmãos? Nós nem no pensamento pode ter, porque nós temos o espírito de sabedoria em nossas vidas. Amém, amados? Então, por favor, os teus filhos, meus filhos, é a nossa herança de Deus, é a bênção de Deus em nossas vidas. Sério. Quarto, procure se certificar que o que você quer dizer está devidamente compreendido. Faça a seguinte pergunta quando você está se comunicando: você compreendeu? Então me diga o que você compreendeu. Vamos fazer esse exercício entre nós, irmãos? Quando você se comunicar com o seu cônjuge, com a sua família, vamos fazer o seguinte: depois que você falou, você compreendeu? Eu compreendi, pai, compreendi. Então o que você compreendeu? Fala para mim. Aí ele vai falar. Porque se ele for capaz de falar, é porque ele compreendeu, entendeu. E se compreendeu, entendeu, show de bola. Sério. Quinto, escolha as palavras com cuidado para externar o que você quer dizer. Provérbios 10, 20 e 21. A língua do justo é prata escolhida. Não é qualquer coisa. Não é qualquer palavra que pode sair da nossa boca. Mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas o insensato morre por falta de juízo. Então, quer se comunicar bem? Procure, escolhe, pense antes de falar, irmãos. Depois que você ouviu, que você compreendeu, aí você pensa, raciocina e escolhe as palavras corretas que você vai colocar, para você não machucar e não ferir e não ser mal compreendido. Amém? Amém. Isso é fundamental, irmãos. Sério. Provérbios 10, 31 e 32. A boca do justo produz sabedoria. Ai. Quem é justo aí, diga amém. Amém. Então a sua boca tem que produzir o quê? Sabedoria. Né? Mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Então, em outra tradução diz que os lábios do justo sabem o que agrada, o que é bom, o que faz bem à alma. Então, eu te amo, eu te amo, vocês é a minha família, eu amo vocês, sabe essa coisa? A boca do justo sabe o que agrada, sabe o que é bom, sabe o que apacenta, é prata escolhida. Amém? Amém. Olha, nós temos que ser aqui, famílias desse nível, para impactar Atibaia e região, meu irmão William. As pessoas, quando nos chamarem a estar no meio deles, quando nós formos com a nossa família, a gente tem que ter a nossa família tem que ser uma família de causar um impacto saudável. Nossa, mas você viu como que a irmã Nildes fala com o nosso irmão Vicente? É doce, é maravilhoso, é saudável, é maravilhoso. Você viu como é que o irmão Vicente fala, cara? Nildes. Só um exemplo, irmãos, que é para nós todos. Para nós todos. Mas palavras escolhidas, palavras boas, que é agradável. Ai, pastor, mas eu sou meio assim. Amado, se corrija, se disciplina, porque você pode causar uma má impressão do seu comportamento diante de todas as pessoas. Nisso também tem o nosso testemunho público, irmãos. E eu estou batalhando cada dia mais.
gente, né? Essa coisa de pastor, né? De falar, a gente fala muito, tem que segurar. Eu tenho que tomar na boca. Fica por hoje, já falou muito. É uma luta, todos nós, irmãos. Eu estou muito com os irmãos, nesse mesmo caminho de busca, de excelência, de vida com Deus na terra. Não é porque nós somos salvos pela graça, que a salvação é por graça, mediante a fé, isso não vem de vós, que foi Cristo que nos salvou, que eu vou ter de forma relaxada aqui nessa terra. É ou não é? Não posso. Eu tenho que ter bons tratos com a minha família, eu tenho que viver em convívio legal, eu tenho que ser exemplo para a sociedade, eu tenho que viver uma vida feliz, uma vida que expressa Cristo em nós. Tem que viver como salvo. Quantos cristãos, quantas famílias aí do sistema religioso, irmãos, que envergonha tanto a Cristo o Evangelho aí fora. Meu Deus do céu. Tem casais aí que frequentam essas igrejas aí, que faz corrente em campanha, que de vez em quando a polícia baixa lá. O negócio é tão bicho feio, o negócio fica terrível, irmãos. Terrível. Vamos terminar. Assim seja. Assim diz o Senhor. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.